Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje temos aqui mais uma questão do Enem 2023, segunda aplicação, e ela envolve interpretação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, altera a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara existem dois visores, o primeiro indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, e o segundo indica a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido a temperatura de 30 graus Celsius foi colocado no seu interior. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. No final de 5 minutos foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Ao final de 15 minutos, no início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius em relação à última marcação. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja igual a zero. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Que alteração deve ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste. Então, vamos tentar compreender aqui. Então, primeiro que nós temos dois visores, tá? Aqui, ó, a gente tem dois visores. O primeiro indica quanto a temperatura do líquido deve diminuir a cada minuto. E o segundo indica a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Ok? Então, o que acontece aqui? A gente vai começar um teste e nós vamos ter nos visores as seguintes informações. A temperatura é de 30 graus e ela está programada para reduzir, para diminuir a temperatura 1,4 graus por minuto. Tá? Então, vamos colocar assim, ó. Eu tenho o primeiro visor e tenho o segundo visor. O primeiro visor, ele vai marcar o quê? Quanto deve diminuir. Então, nesse caso, ele está marcando 1,4 graus Celsius. Isso é o que tem que diminuir. E no instante zero, ou seja, agora, a temperatura é de 30 graus. Beleza? O que mais? Agora, vai começar então, né? No final de 5 minutos, a gente vai alterar o valor de mudança que aparece no primeiro visor, que foi diminuído em 0,5 grau, tá? Então, no final de 5 minutos, depois de 5 minutos, a gente vai reduzir, tá? Então, o que acontece? Durante 5 minutos, a temperatura reduz 1,4 por minuto. Então, 5 vezes 1,4. Isso vai dar 7 graus. Então, no período de 5 minutos, vai reduzir 7 graus. Então, depois de 5 minutos, em vez de 30, vai estar marcando 30 menos 7, 23 graus. E nós vamos reduzir, o primeiro visor em 0,5. Então, em vez de marcar 1,4, ele vai marcar 1,4 menos 0,5 e vai marcar 0,9. Beleza? E com essa redução de 0,9 por minuto, o que vai acontecer? Nós vamos ficar durante 15 minutos. Afinal de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3. Ou seja, olha só, 5 minutos Durante 5 minutos ficou marcando 1,4 grau. Depois de 5 minutos, a gente vai reduzir em 0,5. Vai passar então a ser 0,9. Só que o 0,9 ele vai ficar durante quanto tempo? Quanto que vai correr a nova mudança nesse primeiro visor? Então, após 15 minutos do início do teste, galera, ó. 15 minutos do início do teste. Só que 5 minutos ficou 1,4. Então, 15 minutos do início. Só que nos 5 primeiros minutos, o visor marcava 1,4. Nos outros 10 minutos, o visor marcava 0,9. Então, quanto que vai reduzir?
o 0,9, que é a segunda temperatura, ela ficou durante 10 minutos. Então 10 vezes 0,9, que vai dar 9 graus. Então nos próximos 10 minutos reduziu 0,9 graus. Então em vez de 23, 23 menos 9 vai cair para 14. Então, após 15 minutos, o que acontece com a temperatura do primeiro visor? Ela é aumentada em 0,3. Aumentada em 0,3. Então, 0,9 mais 0,3 vai dar 1,2 graus. Tranquilo? Um dos objetivos desse teste é que no final de 30 minutos a temperatura do líquido seja 0 grau. Assim, após 25 minutos. Então, de novo, ó, daqui para cá, nós ficamos 5 minutos. Daqui para cá, nós ficamos 10 minutos. Daqui para o próximo, quando a gente precisa completar 25 minutos do início do teste, 10 com 5, 15, para 25 está faltando 10. Então aqui a gente vai ficar 10 minutos. Então nós vamos ter o seguinte, 1,2 durante 10 minutos. Então 10 vezes 1,2, que vai dar 12 graus. Então uma redução de 12 graus. De 14 para 12, vai ficar quanto? Vai ficar 2. Beleza? E a partir de agora a gente vai reajustar essa temperatura. Tranquilo? Vamos apagar aqui para abrir um espacinho. Para finalizar, o que vai acontecer agora? Daqui para cá, a gente vai ficar 5 minutos, que é para completar os 30 minutos. Beleza? E nós gostaríamos que essa temperatura fosse 0 grau. Tranquilo? Beleza, gente? Tranquilo, né? Eu tenho que descer, então, quantos graus? Tem que descer 2. Eu tenho que descer 2 em quantos minutos? Em 5 minutos. Tá? Então, eu tenho que descer 2 graus em 5 minutos. Tem que descer 2 graus em 5 minutos. Ok? Beleza? Então, quantos graus eu tenho que descer em 1 minuto? Regra de 3. X vezes 5, 5x. 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 2 dividido por 5. Então, x é igual a 0,4 graus Celsius. Então, esse valor aqui, esse nosso x, ele tem que ser 0,4 graus. Vamos substituir? Ele tem que ser 0,4 graus, que é a redução por minuto. E aí nós queremos saber o quê? Olha só. Assim, após 25 minutos, relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Então, o visor estava marcando 1,2 e vai cair para 0,4. Então, de 1,2 para 0,4, existe aqui uma redução. Então, letra D ou letra E. Redução de quanto? De 12 para 0,4, 12 menos 4 dá 8. Então, 0,8, alternativa letra D. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Até a próxima e valeu!